O Jalen Brunson é um dos jogadores que eu mais gosto de assistir na NBA. Como um armador baixo, ele usa de um estilo de jogo um pouco old school, lidando bem com o contato, com um bom footwork dentro do garrafão e arremessando fadeaways. É desse jeito que ele tem se consolidado como um dos armadores mais eficientes da NBA. Ele não é o tipo de jogador que impressiona pelo tamanho ou pela explosividade, mas sua capacidade de lidar com o contato, o controle de ritmo e o entendimento do que está acontecendo na quadra diferencia ele dos demais. Ele tem o que chamamos de força específica para o basquete. Mesmo sendo mais baixo e não parecendo tão forte em comparação aos seus adversários, consegue jogar e criar seus espaços dentro do garrafão contra os grandes. Em um time como o New York Knicks, Brunson se tornou o pilar ofensivo quando a responsabilidade caiu sobre ele e ajudou a equipe a se consolidar como uma das melhores da liga nessa temporada. Isso se deve em grande parte a um conceito ofensivo essencial para o seu jogo, a imprevisibilidade. E uma das suas principais armas para se tornar mais imprevisível é a variação de ritmo. Em vários momentos ele desacelera para enganar o defensor e em seguida explode para criar espaço para um floater, para um pull-up jumper, que a gente vai chamar aqui de DPJ, ou até para um passe. E esse DPJ costuma ser muito eficiente para criar espaço para arremesso, porque quando eu estou indo para frente, meu defensor vai para trás, e quando eu desacelero, ele tende a também ter um tempo a mais para desacelerar e buscar a contestação. E é nesse pequeno intervalo de tempo que eu consigo espaço para arremessar. Além disso, eu gosto bastante também da forma em que ele finta step backs e usa o sobrepasso quando o defensor cai na finta, dando um passo para trás, trazendo o defensor junto com ele nesse momento usando o sobrepasso. E o hesitation é um dos seus principais movimentos para iniciar infiltrações. Com apenas 17 segundos no relógio e 2 pontos atrás, ele pausa bruscamente, dá um passo para trás e olha para a cesta, parecendo muito que vai arremessar e já ataca em velocidade. E quando o EZ não funciona muito, o defensor ainda se mantém com vantagem, ele recorre ao giro para fadeaway se ele estiver próximo à cesta ou para manter a bola viva e continuar atacando. Brunson também é um dos melhores finalizadores dentro do garrafão graças a vários fatores e o primeiro deles é a leitura do defensor. Ele mantém os pés ativos para forçar o defensor a se mover antes dele atacar e com isso sair com mais vantagem. E com esses pés reativos, você nunca sabe quando ele vai atacar e como ele vai fazer isso. Pode ser com in and out, com um cross ou ele pode arremessar a qualquer momento. Aqui ele encosta os pés 5 vezes no chão antes de realmente ver uma brecha para atacar o Mikal Bridges. E aí, depois que ele passou do defensor, não precisa também criar muito espaço para subir. Por exemplo, depois que deixa o Cunningham lado a lado, o foco do defensor a partir desse momento passa a ser mais se recuperar defensivamente do que dar o toque. E a partir daí ele se aproveita de um pequeno intervalo de tempo para subir. Até porque ninguém corre em alta velocidade com os braços prontos para dar um toque. E esse feeling de quando finalizar lidando com o contato só vem com anos de experiência, ainda mais para jogadores baixos. E tem muito a ver também com o timing dos pequenos intervalos de tempo que ele vai ter para finalizar, mesmo com o defensor lado a lado. Além disso, proteger a bola nessa área da quadra nem sempre é fácil, porque é ali que todos os defensores adversários estão e na maioria das vezes estão usando os braços para tentar roubar a bola. Por isso, os low pickups, essa pegada baixa, são uma das formas mais inteligentes para ele de proteger a bola. Ele costuma ser um dos menores da quadra e dificilmente os defensores mais altos conseguem alcançar a bola tão baixo. Nesse caso, depois de iniciar o ataque ao seu defensor primário e ver o defensor de ajuda se aproximando, ele dá um drible e mantém a bola próximo do chão para iniciar a passada, conseguindo a cesta e a falta que veio do defensor de ajuda. Nesses floaters, quando ele para arremessar, consegue fazer isso de forma rápida, dando o último drible já subindo. É muito parecido com a dinâmica que eu expliquei do DPJ. Quando o defensor está desacelerando e iniciando o seu salto, ele já está no ar finalizando. E se ele passar completamente do defensor, ele ainda pode parar bruscamente para cavar uma falta. Ou então, se o defensor ficou atrasado com a ajuda de um bloqueio, mas depois se recuperou e conseguiu tomar a frente, Brunson usa o bump para criar separação e fazer o step back. E mesmo que não passe do defensor, ele pode ir para o contato mesmo assim. Brunson desenvolveu uma força que permite absorver contato e criar vantagens mesmo contra defensores maiores. Percebe que em nenhum momento antes da bandeja ele passou do seu defensor e foi levando ele com uma sequência de bumps. Até teve que enganar o defensor de ajuda para dar mais um bump e só depois iniciar sua passada ainda lidando com o contato. E mesmo que esses bumps não funcionem para achar espaço para chegar até a cesta, ele ainda tem uma boa versatilidade para criar seus espaços para o arremesso na meia distância. Como eu já falei aqui, o fadeaway depois de um giro é uma das opções que ele mais usa. Enquanto ele salta para o arremesso, se distancia da cesta para criar seu espaço. Contra o Devin Booker aqui, tenta fazer o fadeaway. Booker ainda se mantém na frente sem querer se aproximar muito para fazer a falta e Brunson ainda lida com todo esse desequilíbrio para arremessar bem próximo ao aro. E na meia distância consegue também achar espaços com step backs. Muito por conta de ter um jogo mais físico, seu step back é muito efetivo. Ele busca o contato contra o defensor
defensor e a partir daí usa um bump para criar o seu espaço para arremesso. E eu realmente me impressiono como o jeito que ele desacelera no último passo para fugir de um defensor que está subindo junto com ele para um toco, cria o espaço exato para ele finalizar. Especialmente quando tem um defensor mais atrás e um defensor de ajuda bem na sua frente, ele tenta quebrar o ritmo de ambos os defensores ao subir para um floater, dando o seu último passo com a perna esquerda e subindo com a mesma mão. Dessa forma ele dá menos tempo para os defensores se prepararem para saltar junto com ele. E esse ótimo footwork que ele tem não ajuda ele em só bandejas ou floaters. Quando está em alta velocidade tem facilidade para fintar o arremesso deixando o pé esquerdo como pivô e depois volta no fadeaway. Mas também vale ressaltar o footwork durante o drible, por exemplo, quando percebe que seu defensor está conseguindo se manter à frente e ele está na direção de um defensor de ajuda. Nesse lance ele trava o movimento colocando o pé direito à frente e praticamente no mesmo momento em que o pé esquerdo chega ao chão, ele dá um drible e já se propulsiona para frente para atacar a cesta, protegendo a bola contra o defensor de ajuda. Falando um pouco sobre os seus arremessos, de 2022 para hoje ele quase dobrou o número de arremessos curtos e aumentou a sua frequência de idas para a linha do lance livre. E esses números demonstram muito a sua agressividade. Buscando mais contato, naturalmente ele vai sofrer mais faltas. Além disso, seus arremessos curtos são um ótimo jeito dele criar separação dentro do garrafão, o que demonstra que ele está constantemente buscando essa infiltração. Mas além de seu domínio dentro do arco, Bronson se tornou uma ameaça na linha de 3 pontos, melhorando sua mecânica e aumentando a frequência de arremesso saindo do drible. E a forma que ele mais cria espaço saindo do drible é novamente através da imprevisibilidade, parecendo que vai infiltrar e depois já subindo direto para o arremesso. Saindo do pique também se sente muito confortável para arremessar no perímetro, então ele se torna uma ameaça nos 3 níveis, dificultando a vida de qualquer defesa. Imagina você marcando ele no pique, vai priorizar a defesa de perímetro ou a defesa interior? Isso faz com que Bronson seja um dos maiores pontuadores da NBA saindo do pick and roll, e sua porcentagem de acerto nesse tipo de jogada está em níveis absurdos, próximos de 80%. Nenhuma solução defensiva parece neutralizar ele. Tipos de defesa como blitz, dobras ou seguidor raramente têm efeito, porque ele encontra um companheiro livre ou um espaço para pontuar. Percebe a paciência que ele tem nesse lance para sair da pressão da defesa depois do bloqueio. E na maioria das vezes os armadores usam o pick como principal forma de ganhar vantagem. Mas ele é muito bom em usar o bloqueio mais como uma distração. Muitas vezes o defensor se preocupa com esse bloqueio e antes que perceba, Bronson já encontrou uma forma de se infiltrar na defesa. Olha como ele espera o bloqueio chegar, finta que vai entrar no bloqueio, mas acaba usando um in and out para negar o pique e busca o contato na bandeja. Com um pique bem do lado, ele balança o defensor com uma sequência de in and outs e push cross que faz com que quando ele negue o bloqueio, consiga ir até o final porque não tem nenhuma ajuda daquele lado da quadra. E uma curiosidade que eu gosto muito é que a relação entre tempo de posse de bola e turnovers de Bronson é uma das melhores da liga, o que o torna um armador extremamente seguro para qualquer equipe, porque cuida muito bem da bola. No fim das contas, Bronson mostrou que sua presença na quadra pode transformar uma equipe num time vencedor. Ele pode não ter a capacidade física que esperamos de um jogador da NBA, mas sua habilidade de manipular as defesas, criar espaços e finalizar com eficiência o torna um dos armadores mais difíceis de serem marcados da liga atualmente. Nenhuma equipe ainda conseguiu anular ele em alguma partida e até agora vem conseguindo achar um jeito para sair de qualquer tipo de defesa, seja num X1 ou no pique, pontuando ou criando jogadas para os seus companheiros. Sua combinação de paciência, fisicalidade e habilidade o torna um dos jogadores mais fascinantes da liga e seu impacto no Knicks é inegável. E rapaziada, esse é o primeiro vídeo de análise que eu trago aqui no canal. Decidi trazer do Jalen Bronson porque realmente é um dos jogadores que eu mais gosto de assistir na NBA atualmente. Conto com o apoio de vocês para deixar o like, se inscrever no canal, porque realmente nesse momento de retorno é muito importante. Espero que esse vídeo tenha agregado para você e me manda feedbacks também do que você achou, se você concorda ou não dessa análise, o que você acha do jogo do Jalen Bronson. E é isso, tamo junto, vamos pra cima, rapaziada. Tô editando o vídeo aqui e acabei de lembrar que caso você queira treinar comigo nos dias 19 e 20 de junho, eu vou estar fazendo uma clínica de basquete em São Paulo, junto com outro treinador de habilidades que vem de Londres, o Daniel. Ele é excelente. Vai ser uma baita experiência não só para atletas, mas também para treinadores. Então, caso você queira conhecer um pouco do nosso trabalho, treinar com a gente, se inscreve aqui no link da descrição para receber maiores informações. E além disso, caso você queira treinar por mais dias comigo, dos dias 8 a 12 de julho, eu vou estar no Buzzer Beater Camp, que é um acampamento de basquete junto com alguns outros treinadores da Federação Paulista, e é sensacional, cara. Você vai realmente vivenciar a rotina de um atleta. Vou deixar o link do contato do pessoal do Buzzer aqui na descrição também, fechou? Tamo junto!